A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 9, lidando com a timidez. E como de costume, vamos ver o que significa timidez. A palavra timidez vem do latim tímidos, que significa aquele que tem medo. A timidez é o que? É uma emoção que afeta a forma como as pessoas sentem e se comportam face às outras pessoas. Normalmente a pessoa se sente desconfortável, envergonhada, nervosa ou insegura. Às vezes ficam coradas, sem palavras ou mesmo tremem em situações sociais. E ainda manter-se distância dos outros, permanecer em silêncio, não cumprimentar quem chega, fala baixo, evita contato de olhos nos olhos. Então isso é que é timidez, é ter medo. Aquele que tem medo. E no caso aqui, uma insegurança, uma vergonha, né, de cumprimentar, de estar falando com outra pessoa. Normalmente quem é tímido fala baixo, não gosta de se aparecer, né? Então, isso que é a pessoa ser tímida. A timidez, ela faz parte da personalidade das pessoas. Por exemplo, existem pessoas que elas são muito extrovertidas. Aquelas pessoas que chegam, que são alegres, cumprimentam todo mundo, são expansivas, não tem vergonha, tal, fala, é o primeiro que levanta a mão. Tem outros que já são um pouco mais introvertidos, são muito quietos, na dele, tal, tem vergonha, fala baixo, não gosta de se expor, logo já fica vermelho. Então, tem pessoas dessa forma. E tem pessoas que é o meio termo, né? Não é nem tão introvertido, nem tão extrovertido, é o meio termo. Então, a timidez em algumas pessoas, ela não vai passar 100%, porque faz parte até da característica dela. Só que o problema é o quê? É quando essa timidez começa a travar as pessoas. Tem pessoas que são tão tímidas que elas não conseguem ir bem na escola porque tem vergonha de falar, não cumprimenta os outros, é calada, sofre com isso porque tem pessoas também que são más, acabam, fazendo bullying com essa pessoa. É muito complicado. Tem outras que não conseguem nem trabalhar. Tem pessoas que têm aquela ansiedade, não conseguem, a timidez, a vergonha, junta tudo, a insegurança. A insegurança é algo que acontece, que provoca muita timidez. A pessoa não confia nela mesma. A pessoa tem vergonha dela própria, ela tem muita insegurança, e aí acaba não conseguindo algumas coisas. Então, a timidez exagerada, ela é ruim, ela não é boa. Timidez, de uma certa forma, não é bom, porém, tem coisas que não vai mudar, está inerente ao comportamento. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa tímida, eu tenho timidez. Só que assim, hoje é uma coisa muito controlada, uma coisa que não me para, nunca me parou, eu nunca deixei de fazer algumas coisas assim, importantes, vamos dizer assim, por timidez. Eu já deixei de fazer, já deixei de cumprimentar, eu já perdi algumas oportunidades na escola de responder uma questão, por estar tímida. Mas grandes oportunidades, isso não. Eu tinha tanta timidez, isso é um problema que eu tenho até hoje, é a questão de cumprimentar. Quando eu chego num lugar para cumprimentar as pessoas que eu não conheço, ou que eu não tenho muita intimidade, assim, é muito complicado para mim. Quando eu era adolescente, os irmãos terem ideia, chegava alguém lá na casa, minha avó recebia na sala e tal, e eu estava no quarto. Sabe o que eu fazia? Se eu quisesse ir para a cozinha, eu queria alguma coisa, eu não passava pela sala. Eu pulava a janela do meu quarto, ia pelo quintal para ir para a sala. Tudo isso por quê? Porque eu tinha vergonha. E não é porque eu não gostava da pessoa, eu até gostava, às vezes, da visita, mas eu tinha vergonha de cumprimentar. Aí às vezes acabava, não tinha jeito, eu tinha que passar, cumprimentar, ou minha avó me chamava, ou a própria pessoa perguntava por mim, e aí eu tinha que ir lá cumprimentar. Mas era uma vergonha. Hoje tá mais fácil para mim, mas em alguns momentos eu chego, por exemplo, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, eu cumprimento as pessoas no geral, porque eu tenho um pouco de vergonha. E depois que eu aceitei a Jesus, ficou muito mais fácil. Que é aquilo que a gente fala, como vencer a timidez? A timidez é uma forte barreira, difícil de ser derrubada. Quem é tímido sabe do que eu estou falando. É muito complicado você quebrar algumas barreiras da timidez. Mas, para o Senhor, haveria algo difícil ou impossível? Para nós, pode ser difícil, mas para o Senhor não é. E aí Ele te conhece, você começa a falar com Ele. E Ele vai te ajudar. Olha, os tímidos devem apresentar ao Senhor as suas dificuldades e lutar contra essa barreira. O Espírito Santo vai capacitar, fortalecer a fé e aos poucos vivenciará experiências que darão mais confiança, tanto na vida cotidiana quanto na vida espiritual. Então, a pessoa que é tímida, ela tem que começar a orar. Senhor, olha, eu vou fazer tal coisa. Olha, hoje eu tenho um passeio, hoje eu vou vivenciar tal coisa, hoje vai
acontecer isso, começa a contar para o Senhor, me ajuda, Senhor, me dá experiência, me fortalece, o Senhor vai te dando segurança, vai te fortalecendo, vai criando situações, põe pessoas ao teu lado para te ajudar. Meu esposo, por exemplo, é uma pessoa que me ajuda muito, porque ele não é tão tímido quanto eu. Então, às vezes as pessoas falam, Renata, você não é tímida, é porque eu venço essa timidez. Tô aqui gravando aula, mas só Deus sabe. É difícil para mim, mas a partir do momento que eu aceitei a Jesus, muita coisa melhorou na minha timidez. Muita coisa mesmo, porque o Senhor foi me ajudando, foi me dando fé, foi aumentando a minha perseverança. Vamos lá. Timidez na vida cristã. Lá em Apocalipse 21, verso 8, fala uma coisa muito forte, olha só. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então está falando aqui que os tímidos não vão herdar o reino dos céus. Agora, esse tímido que a gente está falando aqui, é o tímido que às vezes tem vergonha de cumprimentar? É esse tímido? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver um pouquinho mais aqui, ó. Nesta passagem, podemos entender quanto aos tímidos aquele que é covarde. Então, é aquele que é covarde, ele tem medo. Por exemplo, aqui, ó, aquele que não tem coragem de aceitar a Jesus por medo ou vergonha de outras pessoas. Tem pessoas que vão para a igreja, que estão frequentando. O Espírito Santo já falou no coração dela, mas ela tem vergonha de aceitar a Cristo. Fica assim, o que será que minha mãe vai pensar? O que meu pai? O que meu amigo? O que meu namorado? O que o vizinho? Agora eu vou ser crente? Ah, isso eu tenho vergonha. E é tímido, aí tá com covardia. Não quer enfrentar essa situação, porque as pessoas vão falar que ele é crente, que ele é evangélico, que agora ele é gospel, que agora... E aí acabam não aceitando. Esses não terão parte com o Senhor, porque eles têm vergonha de aceitar a Jesus como Salvador. Aquele que tem vergonha de Jesus, ou seja, de falar sobre Jesus, declarar o seu amor por Jesus. Aí está a preocupação aqui. Por quê? O tímido, aquele que não cumprimenta e tudo mais, ele tem que melhorar nisso, ele tem que ter ousadia. Por quê? Porque ele precisa falar do Senhor Jesus. Ele precisa falar, ele precisa, se as pessoas perguntarem para ele, ele precisa responder. Porque se ele não responder aqui por vergonha de Jesus, aí o negócio vai ficar feio. A pessoa pergunta assim, você é crente? Não, tô com vergonha, não falo. E aqui não é só o tímido, a pessoa que é tímida, como eu estava falando, de cumprimentar ou de se expor, não, porque às vezes até aquela pessoa que é extrovertida, aquela pessoa que é toda alegre, que é toda feliz, pergunta para ela, você é crente? Você acredita em Jesus? E ela negar por vergonha de Jesus, por vergonha de ser evangélica, por vergonha de declarar que aceitou a Cristo, que já se batizou, ela é tímida, que ela é o quê? Covarde. Ela tem medo de falar a verdade das consequências que pode vir. E nós não devemos ter medo. Nós devemos o quê? Ter coragem e estar preparados para falar de Jesus. Então, esse tímido aqui não é um tímido daquele que tem vergonha de se expor, né? De falar, de cumprimentar, ou de, eu sou o primeiro, de chegar. Não é esse tímido que está falando aqui. É daquele que tem medo de falar de Jesus, tem vergonha do Senhor Jesus, tem vergonha do Evangelho. Vamos lá. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versos 15 e 16, nos diz assim, ó, tenha no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Quer dizer, qual é a nossa esperança? É de Jesus. Não pode ter vergonha, não pode ter medo, não pode ser covarde. Se alguém perguntar, a gente tem que estar preparado para falar sim, que nós servimos ao Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Então, quando alguém perguntar de você, ou se você tiver a chance de falar de Cristo, você tem que falar. Então, o problema do tímido aqui, aquele que tem vergonha de conversar, de falar, é que ele precisa soltar um pouco isso. Por quê? Porque ele precisa falar de Jesus, ele precisa falar das boas novas. Às vezes o Senhor colocou ele ali do lado para falar do amor de Cristo para alguém, de falar de um versículo, falar que Jesus te ama. Então, por isso que eu estou falando, precisa apresentar essas dificuldades ao Senhor, que o Senhor vai ajudando e vai rompendo essas barreiras. Conselhos de Paulo a Timóteo. Está lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versos 5 e 8.
Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó, Lloyd, e de sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Olha o conselho que Paulo está dando para Timóteo. Timóteo era jovem e ele falou assim: olha, não tenha vergonha, né? Você tem essa fé, você tem que permanecer ali firme. Essa chama que tem no teu coração, esse chamado, esse dom que você tem que despertar, ele tem que estar o que? Vivo. E você não pode se envergonhar do evangelho. Timóteo era jovem e foi chamado para liderar e ensinar, passando por diversas provas que geravam uma insegurança e, consequentemente, timidez. Eu fico imaginando quanto Timóteo não era enfrentado, porque ele era novo. Imagina as pessoas, os anciãos, outras pessoas. Você está pensando o quê? Você é novo, você não sabe de nada, você é imaturo. Talvez ele sofresse esse tipo de coisa. Né? E aí dava o quê? Insegurança, ele poderia ficar tímido. Por isso, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz palavras de ânimo para Timóteo. E vemos no decorrer da palavra de Deus que ele venceu, atuando com fé e ousadia, sem negar a Jesus e nem o seu chamado. Né? Tem pessoas também que têm vergonha do chamado, não querem fazer, tem covardia, tem medo. O Senhor chamou para fazer uma obra, para fazer uma coisa desde pequeno, e essa pessoa está fugindo. Nós não podemos ser tímidos, não podemos ser covardes. E chegamos aqui no final da nossa aula. Então, não podemos ser tímidos, covardes, principalmente em relação à nossa vida espiritual. Jamais tenha vergonha ou negue a Jesus. Lá em Mateus 10, verso 32, 33, diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então, nós não podemos ser covardes, ser tímidos. Se alguém perguntar qual é a sua fé, qual é a sua esperança, qual é a sua religião, nós temos que ser firmes em todo momento. Porque se nós confessarmos o Senhor Jesus diante das pessoas, Ele também vai confessar. Ele também vai nos abençoar. Ele fala assim: olha, esse aqui é o meu servo. Ele não vai nos negar. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe.